Fala CrossFitters, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Skillcast, que vai ser um podcast aí meu e do Rodrigo Rocha, o Coach Rocha, e a gente vai estar sempre trazendo aí conteúdo de gestão da parte de CrossFit, cross training, e o Coach Rocha vai estar trazendo aí toda a parte de treinamento. E hoje é mais uma apresentação para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente e do nosso trabalho. Então, a minha história, minha jornada no CrossFit, ela começou em 2016, ela já tem um tempo, mas eu tenho certeza que a história do Rocha é muito melhor e maior que a minha, então ele vai começar. Um pouquinho. Galera, bem-vindos aí ao podcast, a gente está muito feliz de realizar esse projeto e vamos trazer aí bastante conteúdo para vocês. Vamos iniciar então aí com a minha história dentro do CrossFit, que já tem um tempinho já, né? Eu comecei ali no CrossFit meados de 2009, 2010. Faz tempo. Faz um tempinho. Eu acho que ele foi um dos primeiros do Brasil. Eu fui um dos primeiros alunos do Joel Friedman, que trouxe o CrossFit aí pro Brasil, né? Quando eu treinava era isso. Só tinha a CrossFit Brasil, né? Quando a gente começou a treinar, e lá em Perdizes e tal. E a gente foi da primeira leva, né, de alunos e de professores, né? Porque nessa época era bastante curioso que quem praticava bastante o CrossFit eram bastante os professores de educação física. Então, muito personal, o cara que dava aula e viu na modalidade algo muito diferente do que a gente fazia, porque nem todo mundo estava fissurado só em trabalhar na musculação ou só fazer aquilo. Então, a gente encontrou um grupo de amigos que praticava o CrossFit. Geralmente, que horário? Horários que você não estava dando aula. Então, por exemplo, eu mesmo era da turma ali do meio-dia, da meio-dia e 30, porque era o meu horário de escape, então eu ia pra lá treinar, e aí tinha uma galera que treinava com a gente nesse horário. Quando foi como você conheceu o CrossFit? Qual que foi a sensação que você era da musculação? Acho que a maioria era da musculação, né? Eu nunca fui só da musculação, eu já tinha uma pegada já de treinamento, já gostava bastante do funcional nessa época, né? A gente tinha alguns tipos de treinamentos, antigamente eram mais os treinamentos específicos, né? Então a gente buscava... Eu gostava de jiu-jitsu, então eu buscava sempre alguma coisa voltada nessa área. Então não só musculação, sempre tinha um treino híbrido. Mas quando eu conheci o CrossFit, antes ali de começar com o Joel, conheci o CrossFit através da internet. Amor à primeira vista? Sem entender, na verdade. Como profissional de educação física, né, você tem acostumado com os padrões de treinamento, né? Então quando eu conheci, foi algo diferente. Pô, como é que esses caras estão rodando 10 vezes o mesmo exercício? Eles vão pra lá, vai pra cá e volta de novo. Então não entendia. E aí nessas pesquisas que eu fiz, então continuei vendo vídeo. Nessa época não tinha muita coisa, né? Nessa época aí era bem fraco. E aí eu pesquisei e encontrei a CrossFit Brasil. E eu falei, cara, tem que ir lá visitar. Ela ficou muito tempo sendo a única no Brasil ou não? Ficou um tempo bom, porque teve no Rio a Rocinha que abriu mais como projeto social, tal, teve algumas outras. Teve algumas outras, mas assim, de CrossFit mesmo, a primeira, e ficou um tempo. E aí depois, aí teve BH que também abriu, teve Jundiaí, aí teve a SP, a Chácara e a Moema, que foi quando eu abri a Moema ali, que nas minhas contas foi a sexta aberta, né? Oficialmente, vamos dizer, né? Então a gente começou, em 2010, lá começamos com o Joel. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei no primeiro dia para visitar a academia, estava tendo um evento interno, que hoje é os nossos internos, a competição dentro do box, estava rolando como se fosse um interno, um evento. Aí eu cheguei, o Joel já falou, ó, senta aí, dá uma olhada aí, depois a gente conversa. E aí já vi a galera treinando, fiquei lá mais ou menos 1 hora assistindo e pirei. Falei, cara, vou vir treinar aqui. Só que era longe da minha casa. Porque, eu morava em São Bernardo do Campo, trabalhava em São Paulo e o negócio era mais longe ainda, mas enfim. E aí comecei a fazer lá. Então a minha jornada começou mesmo especificamente na CrossFit Brasil como aluno. Cara, eu não queria nada mais do que treinar mesmo, porque nessa época eu gostava muito mesmo de treinar. Começou assim. Só que aí foi se apaixonando, né? Pô, cada treino você vai curtindo, entendendo um pouquinho mais, e eu explorava um pouquinho os coaches que tinham já naquela época. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar, fazer como se fosse uma peneirinha, uma seletiva para CrossFit SP. Lembra até hoje o Thiago Lopes, que é meu amigo. Foi a segunda CrossFit SP? Cara, na ordem, se eu não me engano, para não falar coisa errada, mas eu acho que a ordem mesmo foi CrossFit Brasil, aí eu acho que foi BH, ou Jundiaí, BH, Jundiaí, aí foi SP, aí a Chácara e depois acho que a Moema. E de
países que começaram CrossFit. Você tem noção, o Brasil, qual foi a ordem? Lógico, começou nos Estados Unidos, depois foi para onde? Não tem, porque já na América Latina já existia. Já tinha no Chile, já tinha em alguns países já. Mas o Brasil foi uma potência, né? Quando começou ele cresceu rapidamente. Mas em termos de país, não dá para ter essa dimensão, porque quando eu conheci o CrossFit já acontecia, né? Já existia a cena do CrossFit já forte em outros lugares. Então não sei dizer. Mas eu sei que no Brasil, quando começou, foi meteoro. Foi meu... eu não sei agora, sem freio. Mas eu lembro que uma época o Brasil era o segundo lugar que mais tinha afiliados da CrossFit, não foi? Eu não sei agora como que tá. Depois que teve aquele lance do Greg Glass, aquela parada toda, teve muita gente que se desfiliou, mas mesmo assim continuou com a metodologia. Sim. E eu acho que isso é um ponto importante da história do CrossFit, né? Porque você pode não gostar do CrossFit, você pode ter algum pré-conceito em relação, mas a metodologia é algo indiscutível, quando aplicada de maneira correta e aplicada com uma forma progressiva. Então, a metodologia hoje de CrossFit, cara, desculpa, não tem nada igual, né? No meu ponto de vista. Existem outros métodos, a musculação é um método eficiente, corrida é um método eficiente, mas se baseando em termos de treinamento, né? O CrossFit hoje ele é algo diferenciado em termos de capacidade física, atlética geral. Claro que tem que ser bem administrado, tem que ser colocado de uma maneira eficiente dentro do dia a dia de pessoas normais. Não é à toa que quem ganha o CrossFit Games, ele tem o título de uma pessoa mais condicionada do mundo. É completo, né? É completo, né? Tá preparado para qualquer situação ou qualquer esporte. Muitos atletas de CrossFit até praticam outras atividades, fazem outras atividades e assim, se saem muito bem. Tem próprios lutadores, jiu-jitsu e tudo mais que fazem o CrossFit de preparação para a luta. Com preparação física. Então é uma atividade completa que preenche várias lacunas, né? É claro que vai ser sempre também um complemento dentro de outras atividades, quando a gente fala disso de parte atlética. Sim. Mas a parte do dia a dia, que é o que as pessoas procuram, é sensacional. Então, aí em 2010 a gente começou e teve a peneira lá na SP, lembro até hoje, porque, cara, eu era viciado. Eu já tinha roupa de CrossFit, já tinha comprado, roupa já tinha vindo, ninguém tinha roupa de CrossFit, eu já tinha. Tipo, aí a gente todo mundo teve essa fase, né? Nossa, inspiração, né? Meia colorida, faixinha, já tive tudo. Blusa, né? Ainda quando o CrossFit nem era com a Reebok, era só CrossFit. Então eu tenho blusa minha até hoje, que eu tenho mais de 10 anos, a blusa que eu guardo lá de carinho, porque era só CrossFit mesmo, não tinha Reebok, não tinha nada ainda. E aí a gente fez essa seletiva na casa do Thiago, da CrossFit SP. Ele estava abrindo a CrossFit SP e chamou algumas pessoas que treinavam na Brasil e que ele sabia que era professor. Falou, chamou a galera. Cara, lembra até hoje, ele vai saber disso. Foi na casa dele, fez uma reunião ali, tinham 6, 7 pessoas e ele precisaria de 2 coaches. E eu falei, cara, uma vaga é minha, né? Uma vaga é minha. Eu queria trabalhar com isso, já estava pilhado já. E aí, puta, deu certo a reunião e aí ele me contratou e aí comecei a trabalhar na CrossFit SP. E aí foi bacana porque nós começamos com uma modalidade nova, a gente também estava começando, a gente também estava iniciando, a gente tinha um conhecimento técnico em relação à parte de personal trainer, eu já era gestor de uma rede de academias convencionais, né? Então eu antes do CrossFit tinha uma história com treinamento, então trabalhei, fui gestor, tal. E aí fizemos essa seletiva e o Thiago me contratou e a gente iniciou esse projeto. Então todo mundo estava aprendendo junto, né? Então todo mundo estava iniciando junto. Tinha essa parte técnica de personal, de outros treinamentos, mas no CrossFit começamos juntos. E aí foi um aprendizado muito louco, porque, cara, a gente fazia reunião todos os dias, a gente tinha um processo da montagem de treinamento, que todo mundo tinha opinião dentro do treinamento. A gente iniciou lá atrás, tinha umas aulas fundamentais. Então nessas aulas fundamentais era quando você dava aula para um aluno, para ele iniciar no grupo. Então era obrigatório você fazer 3 aulas fundamentais. Então essas aulas fundamentais era bom para o coach e para o aluno. O coach ia crescendo cada vez mais e o aluno também tinha uma atenção especial. Nessas 3 aulas nós passávamos lá toda a base dos 9 movimentos fundamentais do CrossFit. E aí depois disso o cara migrava para a turma. Você fez o Level 1 que ano? Eu fiz o Level 1. Eu fui da primeira turma de Level 1 no Brasil. Eu não passei no primeiro, não passei. E aí eu fiz, quando eu casei, eu fui ficar de lua de mel nos Estados Unidos e aí eu fiz lá. Aí eu passei lá. Massa. Aí eu passei. E aí fiz o ano, agora você me pegou. Se eu casei em 2012, foi em 2012. 2012 Level 1. Level 1. E aí começamos na SP e foi isso. E aí da SP veio a história da Moema.
que aí eu já trabalhava no bairro de Moema, já tinha uma gama de conhecimento de muitos alunos, muitas pessoas que gostavam do nosso treino, dessa gestão que a gente fazia na academia, e aí teve a oportunidade da gente abrir a CrossFit Moema. E aí foi massa demais. Abrimos a CrossFit Moema em 2012, foi na loucura, não tinha dinheiro, muito dinheiro de investimento, era uma grana que tinha guardada, eu e meu sócio, cada um tinha uma grana, colocamos, mas nessa época, assim, cara... Mas era um custo alto para abrir igual é hoje ou não? Não. Eu lembro até hoje, cara. E a marca era Rogue? Rogue, era Rogue? Tudo Rogue. A gente importou Rogue. Ixi, hoje pegar um box de Rogue é difícil no Brasil, viu? Cara, Quase impossível. A gente fechou um container, Rogue, veio. Caralho. Eu lembro até hoje, chegando de madrugada, a gente descarregando de madrugada o caminhão, assim, tudo. Compramos tudo, todo o material, então era muito mais acessível, né? Top. Cara, e esse investimento, nessa época, falo pra você que em 3 meses a gente já tinha 3, 4 meses já tinha recuperado todo o investimento. Porque não tinha, né? No bairro que nós estávamos, só tinha gente. E aí foi em 2012 essa jornada da CrossFit Moema, que durou, nossa, foi aí de 2012, a gente encerrou as atividades da CrossFit Moema. Hoje a gente continua como Team Moema, Community Fitness, mas como CrossFit Moema foi até 2020, até a pandemia, né? Nossa, então foi a pandemia 2020. E eu lembro que nessa época, no comecinho da CrossFit Brasil, Moema, como era uma novidade, falaram que tinha até lista de espera na maioria dos boxes, que era surreal. Né? Porque assim, por exemplo, a gente começou a gente fala assim que a CrossFit Moema tem a CrossFit Moema pequena. Cara, essa pequena, se você conversar com alunos mais antigos... Teve 2 lugares ou até na Moema? Isso, ou até com professores, a gente fala, a gente não entende como a gente dava aula lá, como o box funcionava. Porque a gente tinha aula fundamental, a gente tinha personal e o negócio era pequeno, cara. E assim, só que a galera gostava também por isso, sabe? Aí depois a gente migrou para um espaço gigantesco. Aí foi quando a gente deu o boom e crescemos muito, né? E a CrossFit Moema, desde quando a gente abriu, eu e o Tárcio, quando a gente abriu, a gente sempre gostou muito de treinar. Sempre gostou muito de treinar e a gente competia muito um com o outro desde a CrossFit Brasil. Então quando a gente abriu, isso era uma veia nossa, de gostar de competir, gostar de se desafiar, gostar de colocar as pessoas que estavam ao nosso redor pra cima. E isso foi legal. E aí a gente chegou num patamar tão grande com a CrossFit Moema, que chegou uma época que a CrossFit Moema era, o auge. Era o auge. E justamente por isso. E não era pessoas que a gente colocou para competir, que a gente estimulou a ser algo grande na vida dessas pessoas, eram pessoas comuns. Todo mundo que vai assistir esse episódio vai lembrar, a CrossFit Moema era pessoas comuns. Cara, tinha médico, tinha advogado, tinha empreendedor, pessoas normais. Eu lembro, quando eu fui treinar lá na Moema, eu fiquei todo animado, né? Porque eu treinava na CrossFit Moema, foi em 2017, que o Rocha fez lá toda uma atividade, que a gente vai falar depois um pouquinho como que a gente se conheceu, nossa jornada junto. E eu lembro que todo mundo aqui de Ribeirão, porque aqui a gente está fazendo podcast em Ribeirão Preto, a gente queria ir para a CrossFit Moema, porque sempre teve os maiores atletas, então sempre foi referência. E tanto eu lembro que tinha a Vivi, né? A Carô, Marina, a Cris, e eram tudo pessoas normais. Normais, Trabalhavam com outras coisas. Cada um tem a sua história, mas isso. Então assim, lá em 2012 a gente começou a plantar essa semente lá atrás. Eu digo que a minha primeira equipe, que foi, era cirurgião plástico, cara, só essa galera, eu agradeço eles até hoje, muitos são meus alunos ainda, continuam treinando comigo, só que hoje treino mais tranquilo e tal, e eu agradeço, porque foi o pontapé inicial pra gente criar algo bem grande. Então, através disso ali, dessa veia, então o nosso box, não é que nós éramos um box de competição, nós somos taxados assim, acabou sendo taxado assim, mas acabou sendo taxado assim porque a gente tinha muito resultado, tal, mas nós éramos um box normal, recebemos todos os tipos de pessoas, só que através dessa questão que a gente já gostava, o nosso box, ele foi para essa via mais de competição, e é até uma coisa que a gente vai falar bastante, né, sobre a cultura do box, sobre o que o box busca, o que o box está querendo, né, a gente vai falar sobre isso também em outros episódios, ou talvez... Como que foi essa troca de foco? O treino da lousa era novidade, 2009, 10, 11. Quando que foi isso? Tipo, precisamos de um treino mais do que 1 hora pra gente realmente performar diferente. Então, mas isso que é o louco. Quando que foi? A gente foi começar a trabalhar planilha
eu acho que foi no ano de 2014. Ah, nossa, teve tempo. 2013 para 2014. Por quê? 2012, pô, aquela novidade, tal. 2013 a gente começou a treinar mais intenso. E nessa época a gente acabava pegando uns treinos de fora, né? Contratava umas planilhas de fora, até para entender como que os americanos estão pensando em relação ao treinamento, né? O CrossFit, a gente pensa que é dessa forma. Como o cara pensa? Então a gente pegava muito como base de estudo para poder entender e acabava praticando. Só que ainda assim era um treinamento muito pesado pra gente. Por quê? Por causa do background. Nós não tínhamos nenhum histórico de treinamento de força, de treinamento de potência. E aí você pegava um treino que era com histórico. Coisa que os americanos já têm todos de escola, né? Já vem de levantamento base. de peso, wrestling, tudo, né? E esse é um lance da planilha, também a gente pode abordar em algum outro dia. Mas justamente isso, era um treino pesado. Então assim, nós como professores, como head coach de boxe, eu adaptava aquele treino. Porque se eu fosse fazer aquele treino, eu ia quebrar, não ia ter jeito. Então pra você ver que independe do seu nível, cara, você não tá preparado ou não pro tipo de treino. Sim. Então a gente tinha lousa. Então até 2013, ali, final de 2013, a gente tinha lousa. Quando a gente entrou em 2014, final de 2013, a gente percebeu assim, opa, o negócio tá ficando bom, a gente tá participando de competição, tá dando certo. E aí foi quando eu tomei uma decisão de larguei todos os meus alunos de personal, e eu tinha um monte de aluno, e eu falei, eu vou me dedicar só ao boxe. Porque nessa época o boxe ele estava gerando uma renda muito boa. Então 2014 foi quando a gente explodiu, foi o ano que a CrossFit Moema explodiu. A gente ganhou o torneio de verão, primeira semana, torneio de verão, segunda semana, ficamos em primeiro da América Latina no Open em 2014, aí fomos para os regionais, aí Nessa época você já era o coach ou você era atleta também? Coach, atleta. Você montava os treinos e competia também? Isso, foi 2000. Eu fiquei como atleta de time, nunca fui um atleta individual. Eu era um atleta de time, outras características, outras valências, outra importância dentro do jogo. Então eu fui um atleta de time até 2016, que foi o último ano que a gente participou nos Estados Unidos, em Dallas. E aí depois quando a gente voltou eu saí para ficar somente como coach, né? Então em 2014 a gente explodiu. E aí foi, cara, e essa história foi, aí em 2014 a gente foi pra regional, aí no regional de 2014 nós fomos em time e individual com o Tarcio, aí depois de 2015... Tarcio foi individual? Tarcio foi individual em 2014, o Tarcio na verdade já competiu em 2013 também, regional também, tudo. E aí nós fomos como CrossFit Moema em 2014 em time, eu, o Tarcio individual, competimos, as meninas ainda eram muito cru, a gente ainda era muito cru em competição, foi o primeiro baque que a gente teve, mas foi legal, a gente teve uma experiência boa. E aí a gente falou, vamos voltar em 2015 diferente. E aí aconteceu toda aquela mudança, né? 2015 a América Latina juntou com o sul dos Estados Unidos. 2015 ficou o Super Regionals. Então saímos de 2014 da América Latina, Latinoamérica. A gente pensou, cara, vamos treinar para ano que vem a gente chegar aqui e arregaçar. E aí juntaram com... Juntou com os Estados Unidos. Então assim, eram 20 vagas americanas e 10 vagas lá na América Latina. Antes de acontecer isso, qual que era a maior concorrência de país? Argentina? Sempre foi? Colômbia também acho que é forte. Né? Não, mas era Argentina. Argentina. Como chamava aquele Toluca, não era? Tinha a Toluca, tinha outro a Toluca, Big, a Big Friends, Big Friends, era a Toluca isso. e a Big Friends. A Big ficou como um concorrente Qual nosso. foi a melhor posição que vocês ficaram nos regionais? Nos Comendo regionais, ali o foi Games. com os Estados Unidos, né? Foi em 15º em 2016. Foi o ano que a gente se comprometeu mais e, enfim, e aí deu certo. Aí em 2015 a gente foi, e aí foi o primeiro ano que a gente competiu com os Estados Unidos. E foi irado. E, tipo assim, foi um mega aprendizado. A gente ganhou uma bateria. Tem esse vídeo até hoje, parece que a gente ganhou o Mundial. Ganhou já. Nossa, ganhamos uma bateria. Tipo, 10 bandeiras, né? Porque lá no leaderboard ficava 10 bandeiras. No telão, lá do evento. Aí, tipo, 9 americana e nossa bandeirinha brasileira. Que isso, cara. Ficamos em 10º na bateria, E né? quantos times iam pros regionais? Eram 10 da América Latina. 10 da América Latina. Normalmente uns 5 brasileiros iam? Geralmente uns 5 mais ou menos, e os outros dividiam bem. Aí 2015 a gente fez, aí 2016 a gente voltou, e aí 2015 a gente também foi com um time e com um Tarso individual também. E nessa época os times eram 4 homens e 2 mulheres, não era? 4, não, era 3 e 3. 3 3 e 3. Desde 2014, 3 e 3. Era eu, o Alan e o Henrique Ramoy, e eram as meninas. Era 3 e 3. Aí em 2015 também, 3 em 3, aí foi 3 em 3, normal. Mas hoje são 4, 2 homens e 2 mulheres, isso, né? hoje 2-2. É isso. Hoje 2-2.
E aí, 2016, a gente foi de novo, time e individual com a Karime. Ó, tudo que ele já falou, tanta história, e eu comecei o CrossFit agora em 2016. Então tem muita coisa. Aliás, eu comecei a fazer o CrossFit no box, mas eu já fazia um pouquinho antes na academia, mas, ó, tem chão pra chegar no Rodrigo Rocha. Já vai acabar já, quase. E aí, 2016 a gente foi individual e time. Por que eu sempre dou essa ênfase? Porque era uma época que as competições era só do boxe, o time era só do boxe. Né? Não tinha ainda muito essa junção de pessoas de vários lugares, né? E aí, eu acho que é o mais legal ter time do boxe. Seria bacana, acho que ficou difícil de controlar, eu acho, talvez. Então ficou uma coisa mais complicada. Aí 2016 a gente foi em time individual com a Karime. 2017 fomos em time individual com a Karime também no individual e a gente em time. E 2018 foi o último ano que teve os regionais, que foi no Rio de Janeiro, né? Foi o último ano que a gente teve os regionais. E a Cris nisso tudo? Calma. Então, calma. Que isso eu tô contando só de regional. Tá. Então, só de regional, 2018. Aí depois teve aquela paralisação, parou e tal. E com a Cris. E aí a minha história, eu sou muito grato, né, ao CrossFit, porque todos os países que eu viajei, todos os países que eu conheci, foi sempre através do CrossFit. Todas as vezes que eu viajei, a maioria das vezes, né, óbvio, mas foi através do CrossFit. Então, o CrossFit me deu uma das maiores alegrias, né? E a maior delas foi ter participado do maior evento do nosso esporte, que é o CrossFit Games. E não é estar lá assistindo. Eu fui em 2014 assistir. Foi o último ano do Froning, né? Individual, que ele ganhou e tal. E eu fui assistir, tava lá. E só que aí quando foi 2016, 2017... e 2018, de coach. 3 anos de coach. Tinha um crachazinho? Crachazinho, entrava no lugar dos atletas, tava eu aqui, o Frone ali, assim, tipo, normal. E aí é muito louco, porque aí você para pra pensar, né, cara? Uma jornada, né? Claro que eu também tive a sorte de ter pessoas boas do meu lado, pessoas que se dedicaram, pessoas que se doaram o seu tempo, como foi o caso da Cris. Mas, cara, foram 3 games, assim. Hoje mesmo... ela me postou um lembrete de foto da gente fazendo uma... Você viu? A gente fazendo uma prova dos regionais, fazendo uma prova das semifinais, tipo assim, pra ela poder classificar pros games e tal. Irado, assim. Então, cara, participei do maior evento. Então, eu consegui do CrossFit ser... Eu comecei quando tinha um box. Eu participei da vida de vários alunos que iniciaram no box. E dentro dessas várias histórias. Consegui trabalhar os regionais, consegui trabalhar o games... e consegui manter um box que hoje tem mais de 10 anos, né? É difícil, a gente sabe, manter um negócio no Brasil, né? Taxação de imposto, tudo é cruel. E consegui manter um box até hoje, né? Então, essa jornada, quando a gente acaba, assim, a parte de competição especificamente, né? E aí nisso teve TCB, teve vários eventos, né? A gente sempre levando atletas pro TCB, pódio e tal. Então, foi uma jornada bem grande. Mas o que eu mais gosto de toda essa jornada... foi de ter conhecido muitas pessoas. Então, a maioria dos meus alunos, dificilmente eu arranjei uma confusão, arranjei uma inimizade dentro do CrossFit. Ao contrário, aonde eu vou hoje, que a galera me conhece, a gente troca uma ideia, conversa sobre CrossFit e tudo mais. Então, eu acho que a minha jornada geral ali, desde quando eu comecei até hoje, né? Aí, claro, teve pandemia, teve fechamento de box, luta para abrir, volta, abre em outro lugar, volta menor. E brigando, como muitos que estão assistindo estão brigando, né? Qual foi o ano que você foi pra Angola? Puta, é verdade, tinha até esquecido disso, cara. Olha o histórico do cara. É verdade. Levou o CrossFit pra Angola e ele esqueceu. Na verdade, sim, foi em 2018, final de 2017, 2018, eu recebi uma proposta pra trabalhar em Angola, na África. E, cara, me pegou de surpresa, porque eu sempre tive vontade de morar fora e sempre tive vontade de morar fora trabalhando com o que eu gostava, né? Então, apareceu uma oportunidade, aí eu era casado, eu tinha filha, né? E assim, pô, era uma decisão a pesar, mas o salário era bom, o projeto era bom. Quando eu fui pra Angola, tinham 2 CrossFits. Uma era de portugueses. Eu achei que a primeira tinha sido essa. Não, tinha. A cena tinha. A cena tava bem no começo lá.
Tá? Então, assim, era as mesmas perguntas em 2018 eram as perguntas que os alunos faziam nosso em 2013, né? CrossFit emagrece, aquelas coisas e tal. E aí aí quando eu cheguei lá, boxe não tinha nada. Todos os bike, remo, tudo dentro das caixas. Então eu que montei todos os remos, eu que montei as bikes, eu que montei os esquis. Então assim, a gente organizou tudo. E aí esse projeto todo em Angola durou mais ou menos assim, foi 2 tacadas. Eu fui num período, só que eu tinha que voltar, porque eu tinha um curso de programação já marcado. Eu tinha os games com a Cris, né, já nos Estados Unidos, e então eu tinha que voltar. Então eu fui, fiquei 3, 4 meses na primeira pernada. Aí voltei pro Brasil, depois fui para os Estados Unidos, voltei pro Brasil e fui para Angola depois de novo. Aí na segunda pernada eu fiquei mais 4, 5 meses, que foi mais ou menos quase até o final do ano. E como que você chegou como que o pessoal te abordou? Como que eles te conheceram? Como então, foi isso? O meu nome já era conhecido através da CrossFit Moema. E aí a pessoa que me contratou, ela falou que ela tinha 3 nomes. Ela tinha 3 nomes. O meu nome era o mais forte, só que era o menos provável. Era o nome que ela disse que ela olhava e falava, ele não vai vir. Tem filha, é casada. Isso, e assim, tem a CrossFit Moema, né? No pensamento dela, tem a CrossFit Moema. Ele não vai vir. Então meu nome ficou meio por último. Isso que ele falou, aconteceu a mesma coisa comigo quando eu trouxe ele pra Burning Fox. Foi a mesma coisa. Eu falei, velho, duvido que ele venha. Acabou de voltar da Angola, eu falei, não é possível. Mas né, o não eu já tinha, então a mesma coisa do dono da Angola. E aí foi isso. E aí ela tentou um cara, o cara quase fechou em cima da hora, deu errado, ela entrou em contato comigo. E é engraçado, né? Porque você procura coisas de Angola, tal, é um país mais fechado, tal, você para entrar no país, você tem que ter alguém para que te leve. Então não tinha muita informação. E aí mandei uma mensagem, a gente começou a se comunicar, né? Porque, você vai para um país que você não conhece, com uma pessoa... Lá fala, português, né? Não, é português, né? Angola é português. Mas é português de Portugal. Mas assim, cara, tranquilo, mas foi um país maravilhoso de trabalhar. Cara, eu amo Portugal, amo Angola, amo Angola. Tipo, a galera de lá me recebeu muito bem. Cara, dei as aulas, fizemos a introdução do boxe. Dentro era uma academia, então a gente conseguiu introduzir a metodologia, a galera recebeu super bem, as aulas rapidamente encheram, a gente já estava com um problema de espaço e chama CrossFit Palanca e até hoje funciona, estão funcionando, estão com outros coaches e o box está indo super bem. Então foi um projeto muito legal que engrandeceu ainda mais a minha história, né? Show de bola. Tem coisa aí, hein? Tem história. Tem história. Fora as histórias picadas, né? Mas assim, no grosso modo, né? E a minha vida dentro do CrossFit se resume muito à parte competitiva, porque eu acabei falando bastante disso, porque foi o que me guiou dentro do CrossFit, né? Então as pessoas com que eu tive envolvimento e tal, mas todos os dias eu dava aula, eu era coach, né? Tava lá na aula com os alunos normais, fazendo coisas normais e evoluindo essa galera. Então, a minha história tem muito a parte de competição. A CrossFit Moema foi conhecida muito assim, mas na verdade a gente era um todo, né? A gente era um box que introduzia todo mundo dentro da modalidade, com muito carinho, com muito orgulho, assim. Top. Ele falou, o Coach Rocha contou um pouquinho da história dele. Eu vou contar também como que a gente se conheceu, como que os nossos caminhos se cruzaram, né? Eu dei um spoiler aí pra vocês depois que ele voltou da Angola. Mas agora eu vou me apresentar, que acho que a maioria que está assistindo já vai conhecer o Coach Rocha, que ele é famoso aí no meio do CrossFit. Mas eu me chamo Leonardo Tummel, eu sou proprietário da CrossFit Burning Fox aqui em Ribeirão, tanto é que o nosso podcast é numa das unidades, a gente tem 2 aqui, e a gente aqui é no mezanino da unidade 2. E eu abri o box em 2016, só que na época o meu personal, que ele se tornou em 2016 meu sócio, ele já passava eu lembro que eu entrei já fazendo no CrossFit Bar Muscle Up, que a gente fazia na praça, todo sábado era praça, levava um pneuzão. Mas você fazia só de sábado? Só de sábado, musculação. Só que eu lembro que na musculação, ao invés daquela barra normal, a gente já fazia keeping, ele já ensinava keeping. Então eu comecei em 2013 a começar a pegar eu falo que eu comecei em 2013, mas foi bem pouco, foi bem essa basezinha de... Às vezes fazia a barra, a gente fazia no keeping, aí de sábado ele levava um pneu na praça. Era mais um funcionalzão. Começou bem como o CrossFit é conhecido, né? O pneu. E foi mesmo. E eu lembro que era na praça a gente rodava pneu, só que
Tanto é que hoje eu tenho uma ginástica boa, porque lá na época ele já me ensinava tudo. Então eu sempre na academia já comecei a fazer o keeping e tal, o bar muscular eu peguei rápido. E aí esse personal meu, ele falou, Léo, vamos abrir um box? Na época também em Ribeirão Preto, se eu não me engano, tinham 2 só. Hoje não tem tanto, em 2023, mas já teve, sei lá, 20 aqui em Ribeirão Preto. Então na época eu falei, vamos, né? Eu fiz administração de empresa, não sou coach. Minha parte é só a parte de gestão administrativa. E aí em 2016 eu abri junto com o Gustavo, que é meu parceiro até hoje, e o Jota também, que entrou de sócio com a gente. Na época a gente achou que ia dar para abrir só nós dois pela questão financeira, mas em 2016 você sabe que já estava caro pra caramba abrir o box. Altos já, né? Inflacionou, né? Já não era fácil. Com o crescimento do CrossFit aumentou tudo. E o dólar também mudou, né? Em 2012, quando eu comprei a barra, era quase 1 para 1. Quase 1 para 1. Era 1,50, 2 para 1. Não, hoje, pra vocês terem noção, um remo nos Estados Unidos custa acho que $800, $900. E lá as mensalidades dos Estados Unidos é tipo $250, $300. Então você precisa de 3 alunos para pagar um remo. Aqui é 14 para um remo, 13. Tá nesse preço. Então você precisa de, sei lá, 50, 45 alunos para pagar um remo. Então eu lembro que na época a gente tentou abrir só nós dois. Eu entrar com a parte administrativa, ele com a parte de... Ele era head coach e tudo mais. E aí a gente teve que ir atrás de outro sócio nessa parte financeira. E aí em 2017 eu comecei a fazer a planilha do Coach Rocha. Foi aí que a gente se conheceu. Desde então, no final de 2016 eu comecei a querer competir. E a gente sabe que o bichinho da competição, quando morde, é surreal. Você só pensa naquilo. Mas antes de 2016, quando você abriu o box? 2016. 2016. Aí você treinava grupo, normal? Treinava grupo. Não, minto. Eu trabalhava na recepção do box. E eu não tinha tempo. Eu treinava à tarde sozinho durante muito tempo. Treinei, acho que uns 6 meses sozinho. Nossa, hoje eu faço a lousa, faz uns 4 anos que eu faço a lousa. Mas eu acho que no comecinho da minha jornada, eu nunca tinha feito a lousa. Eu comecei a fazer a lousa acho que em 2020. Você acredita? Pra cá, né? Eu treinei sozinho, 2016 todo. Não sei como... Foi muito difícil uma evolução, porque eu treinava sozinho mesmo, não conhecia nada. Então, uma cagada, e não façam isso. Não sou professor nem nada, treinava sozinho. E aí, nossa, foi isso mesmo. Aí logo então, já botei na cabeça que eu queria competir. E aí eu lembro que a gente tinha um coach lá nosso, ele falou, cara... Tem o Coach Rocha, faz periodização para atleta, ele é muito top, ele tem os times lá dos regionais, etc. Como ele falou já, toda a história dele, em 2016 ele já tinha toda essa base, a galera já conhecia ele já tinha um grande nome no Brasil, e aí a gente começou a fazer a planilha dele em 2017, e eu lembro até que em 2017 você fez um encontrão lá, que foi muito massa, na Moema. Fiz, com a galera, né? Nossa. Porque na verdade assim, quando a galera que fazia a planilha, a gente tentava fazer um encontro, não todo mês, porque a galera morava fora, tinha muita gente fora de São Paulo, né? De outros estados. Mas a gente tentava fazer pelo menos um a cada 2, 3 meses, um encontro da galera. Nossa, foi muito top. E assim, a gente sempre tinha, mas não vinha todo mundo. Mas esse que você foi, eu levei tem uns foto 12 até hoje. alunos do box. Sim. Nossa, muito top. E esse dia que você foi, tinha muita gente. Muita gente. Isso aí era papo de 40, 50 pessoas. Foi muito top. A gente fez 3 workouts. Treinão cabuloso, né? Foi. Eu lembro que na época... Quando a gente pegou, a gente fechou um carro aqui, foi evento pra gente, né? A gente vai lá com o pessoal da CrossFit Moema, foi muito top, muito massa. E aí em 2017, começou, eu era meio que a pessoa que repassava a planilha para os nossos alunos dele. Então eu sempre tive muito contato com o coach, sempre tirando dúvida. Nunca fui um bom atleta, sempre tentei, treinava bastante, treinava 2, 3 horas por dia, mas nunca tive esse desenvolvimento aí. Mas eu estava sempre fazendo essa troca com o coach. E aí em 2018, foi que você voltou da Angola, Mas antes de eu ir para Angola, eu não vim aqui? Veio. Lembra? A gente fez uma clínica. Verdade. No final de semana, fizemos um treinão. Foi aniversário do box, não foi aniversário do box. Foi aniversário do box, a gente trouxe o Rocha. Depois vocês vão ver esse vídeo, acho que tinha 70 alunos na aula. Foi coisa surreal. Foi. Tava lotado. Aí a gente conversou um pouco, fez um bate-papo. Acho que foi 2 anos na época, turma, era 1.500. Não era Burning Fox. Era 1.500, até que quando eu mudei pra Burning Fox, foi que eu vou contar aqui, que foi que eu conversei com o Rocha.
mas era 1.500 na época e eram 2 anos de 1.500. Aí eu trouxe o Rocha, nossa, foi um sabadão, a gente fez um aulão, coisa louca, 60, 70 pessoas, foi legal, animal. foi muito legal, cara. 2017, né? É isso aí. Aí em 2018, ele foi para Angola, continuei fazendo a planilha dele e tudo mais. Eu lembro que foi minha primeira seletiva em 2018 em Marília. Verdade. E você mandando mensagem, tal. E aí, em 2018, rolou que eu... Aliás, em 2017 eu comprei a parte daquele sócio que eu tinha comentado, que é o Jota, que ele entrou no financeiro. Ele quis sair, eu comprei a parte dele. Então ficou eu e o Gustavo. Em 2018, o Gustavo decidiu vender a parte dele pra mim. E eu comprei, só que o box na época tava capengando. E eu fiquei completamente desesperado. E eu tinha que mudar nome, eu tinha que trazer professor. Na época o Gustavo era o nosso head coach. Eu acabei ficando sem ninguém, nem responsável técnico eu tinha, como eu não sou da área. E aí eu fiquei louco, fiquei, sei lá, um mês para tentar descobrir o nome, mandava para CrossFit, eles não aceitavam, foi difícil pra caramba. Nossa, esse processo de achar o nome é treta, você tinha que mandar 3, 4... Porque já todo mundo nome, né, parecia, né, cara? Antigamente, lá no começo, era bairro, rua... Isso, Hoje em dia, acho que nem pode mais você pegar... Não sei como é que tá essa questão CEP, mesmo. você não pode mais. E aí, desde então, vou mudar a cara, reformei, fiz um empréstimo, já tinha comprado a parte do sócio, estava amarrado no pescoço, mas eu falei, se eu não mudar a cara do box, o box vai quebrar. Eu sempre gostei muito, sempre foi uma paixão, tanto do esporte quanto da gestão mesmo, da parte administrativa. E aí eu falei, ele ficou 6 meses na Angola, por que ele não pode vir para cá? Muito mais perto de Ribeirão Preto do que Angola, né? Aí eu fiz a proposta para ele, a gente ficou uma semana ou um final de semana negociando? Acho que foi um final de semana mesmo. Eu lembro, eu tava até no japonês, jantando, e a gente conversando, aí eu era casado, aí mostrava, ela falava, melhora isso aqui e tal, e a gente fazendo a parada. Eu lembro que eu tava com a minha família em São Bernardo, do ladinho ali, e minhas 2 primas e meu tio, eles iam mudar para a Alemanha. Então a gente estava no final de semana de despedida e a gente ficou o final de semana todo tentando descobrir o nome, mandando para CrossFit. Aí, se eu não me engano, no sábado a CrossFit aceitou a CrossFit Burning Fox, no domingo o Rocha aceitou a proposta. Eu lembro que lá em casa, nossa, foi festa. Não, filho, vai dar certo, foi loucura. Tanto é que até hoje, meu tio que meio que deu o Burning Fox, porque eu joguei os nomes para ele, aí ele me acordava. E aí, Burning Fox? Eu falei, essa porra tá na cabeça. Aí ficou, legal, não sabia. Aí domingo o coach aceitou a proposta. E aí hoje em dia ele vem para Ribeirão a cada quinzena, né? Que vai ser o nosso podcast. A gente pensou em fazer à distância, mas eu queria todo o cenário pra gente trazer essa experiência melhor aí pra vocês. E aí, desde então ele vem 2 vezes no mês. E ele é o head coach da Burning Fox, como é também da Moema. E aí em 2019 a gente teve essa mudança e foi um boom. Então eu falo pra todo mundo que, estamos em 2023, eu falo de olho fechado. Eu faço a lousa, né? Eu faço o treino do Rocha hoje da lousa, que faz bastante tempo. A progressão que eu tive foi surreal. Então eu indico pra todo mundo. Tanto é que da Skill Business também, eu sempre falo, pessoal, põe os treinos do Rocha que valem a pena. E se eu não me engano, eu comecei a fazer a lousa depois da pandemia. Especificamente. Fazia alguns treinos, mas mais especificamente, né? E aí em 2019 começamos a dar um crescimento. Em 2020 resolvi abrir a segunda unidade da Burning Fox. Abri, que é essa daqui que a gente tá, deu 2 semanas veio a pandemia. Falei, não é possível. Saiu a notícia lá na China, aí eu falei, cara, tudo que acontece na China não vai chegar aqui, impossível. Fica lá, né? Fica lá, essa loucura da China fica lá. Aí pegou e veio pra cá, e aí eu fechei e eu sou meio maluco, vocês vão entender que eu já tentei de tudo. Na época eu queria abraçar o mundo pra ganhar dinheiro, e no final de 2019 eu abri uma empresa de coleta seletiva. Completamente aleatório, eu sei, mas abri com meu amigo. Queria abraçar o mundo, falava que o CrossFit não queria ter só CrossFit, queria ter outras coisas. Já pensei até em abrir marmitaria, loucura. E eu abri essa empresa de coleta seletiva. E aí, 2020, ela ficou até o final de 2020 e fechou, durou um ano só. Durou só um ano. E aí a unidade 2
ela fechou na pandemia e foi desde então que eu comecei a falar, putz, o que eu vou fazer? Comecei a descobrir que eu era bom na gestão. Comecei a estudar, comecei a ver curso. Foi a época que você começou a pegar mais firme nessa questão, né? Porque eu já fazia naturalmente, mas Sim. eu nunca parei pra pensar. Porque quem faz administração é um leque muito grande, você não sabe o que você é bom. Tipo, é amplo, né? É muito. E eu sempre fiquei nessa, sou bom, mas sei lá, sou bom em nada. E aí eu peguei, eu já fazia umas planilhas minhas mesmo, eu já tinha controle de aluno experimental, já tinha controle de financeiro, sempre fiz o financeiro detalhadinho. Até hoje, mesmo tendo Tecnofit, CrossX, eu faço no meu caderninho, porque é algo que eu sempre fiz muito bem o financeiro, sempre gostei dessa parte. E foi na pandemia que eu comecei a desenvolver, abri o leque, estudei 2020 inteiro, no final de 2000 Quando que abriu? Ficou quanto tempo fechado? 8 meses? É que ele ficou fechado, Abrindo, aí voltou, fechando, aí ficou funcionando mais um tempo, aí fechou de novo, aí abriu de novo, eu acho que aí fechou de novo, foi uma parada assim. E na época, eu pagava todo o investimento da unidade 2 com a unidade 1. Então eu não tive investidor, não fiz empréstimo nem nada. Eu comprei, tudo que eu comprei com o box aqui, ele tinha outro nome, era outra pessoa, eu comprei dessa pessoa e parcelei em 1 ano, e tudo que entrava... a reforma inteira. E tudo que entrava da unidade 1 eu passava para 2. Então, mais 1 ano aí apertado, igual lá na época que eu fiz a reforma para sair da 1500 e para Burning Fox, foi mais 1 ano e veio a pandemia. Eu falei, porra, não é possível. Foda. Aí no final de 2020... eu estudando bastante, falei, vou começar a dar consultoria, né? Porque eu entendo, eu sou bom nisso. Mas antes de você começar esse lance da consultoria específico, eu acompanhei essa progressão, né? Porque a gente trabalha junto desde 2018, então eu acompanhei essa progressão. Mas foi a época que começou realmente o box começou a crescer. Mais efetivamente, né? Porque o box já vinha numa pegada boa, a gente sempre acompanhou, né? Mês a mês, alunos, quantidade, entrada, saída, isso foi uma coisa que a gente sempre fez. Mas quando ele começou a estreitar mais isso e começou a colocar isso em papel, dados, estatística, números, tal, foi a época que a gente começou mais e aí te deu confiança pra... Não, foi, porque o que eu falo pra todo mundo quando eu vendo isso? Eu vivo isso diariamente. Não foi uma coisa que eu simplesmente peguei de um lugar e passei... Não, tudo que eu estudo, que eu aprendo, eu faço na prática no box, na Burning Fox, e eu repasso para os outros boxes da Skill Business que a gente trabalha, no curso. Vou falar um pouquinho também o que é o Grupo Skill. Mas sempre isso, sempre vivi aquilo na prática, sempre me desafiei nessa parte. E aí, voltando aí para o nosso cronograma, minha jornada, no final de 2020 eu comecei a dar consultoria, fiquei 1 ano com um box só, que até amigos meus hoje, CrossFit Tuverava, até hoje eles estão com a gente. Comecei a dar consultoria, aí para 2020 foi pegando, porque acho que depois de um tempo a galera começou a entender que o box precisava de gestão, porque não era mais fácil, igual na época de 2009, 2010. Cara, na época que eu abri o box, você nem precisava administrar direito, vamos Lotava, dizer, né? Gente. É claro que isso também é um erro, mas assim, o professor de educação física, ele tem os seus gaps, né? Eu acho que isso é interessante a gente falar, né? A gente tem os nossos gaps, nós estudamos mais a parte de treinamento, você tem uma pequena parte ali de gestão, mas é muito pouca. Então, quando você se torna um empreendedor, você é um cara que quer abrir um seu negócio para dar aula e ganhar dinheiro, gera um conflito, né? Comigo eu tinha uma pessoa que era formada em administração também e que cuidava do negócio, então era mais fácil. Mas eu lembro, nos tempos atrás, eu falo, cara, nossa, eu poderia ter feito isso diferente. Mas é o aprendizado. Então, é difícil o coach conseguir dar conta de tudo, né? Sim. E lá em 2021, dando essa consultoria, aí foi aumentando. Eu lembro uma época que eu fiquei com 10. Só que qual que é o problema da consultoria? Ela acaba. Eu falei, não quero que ela acabe. Quero fazer algo diferente. Foi aí que eu criei a Skill Business, que é a empresa que presta serviço de gestão para box. Então, o que a gente faz? Tudo. A gente faz financeiro, a gente faz controle de aluno experimental, toda a jornada dele, a gente faz plano de carreira para a equipe, a gente faz gestão de equipe, a gente faz controle de aluno faltoso, a gente faz tráfego pago. Então, a gente uniu tudo, porque é algo que falta nos box. A maioria não estudou para isso, estudou para a parte de treinamento e tudo mais. E falta essa parte administrativa. É uma demanda grande, né?
eles não são só professores, eles são empreendedores também. Isso, e eles não têm esse conhecimento. E foi aí que foi essa virada de chave que eu falei, a consultoria eu ensino, mas eles não estão fazendo, porque eles não têm tempo. Muitos fazem os treinos, montam a periodização, que deve demorar pra caramba. Tem personal, às vezes é recepcionista, às vezes limpa o box. É. E aí, desde então, criei a Skill Business, que a gente teve um boom muito grande em 2022. 2021, a gente, se eu não me engano, a gente terminou com 3 clientes, hoje a gente já tem mais de 15. E aí foi toda a ideia da gente criar o Grupo Skill. E o Grupo Skill nada mais, nada menos que a Skill Business, que a gente presta serviço de gestão, o Método Skill, que é um curso online que é só meu, então você vai aprender tudo de gestão, e a Skill for All, que vai lançar mês que vem ainda, que vai ser vamos dizer, uma escola completa de tudo do CrossFit, tanto para coach, quanto para gestor, quanto para praticante, então vai ser algo bem completo. E o nosso Skillcast, que é todo... a gente vai estar mostrando para vocês tudo no YouTube, Spotify, a gente vai estar trazendo conteúdo para vocês sempre. Então, turma, você tem mais alguma coisa para falar? Não, eu só quero que a galera acompanhe aí, a gente está iniciando, então vocês vão ver até a nossa evolução em relação, né, a um podcast, em relação a trazer informação, e a gente vai trazer convidados, óbvio, sim, né? Com certeza. Então, esse é o primeiro episódio para a gente poder lançar o projeto, dar o pontapé inicial, e por isso que falamos um pouco de mim, um pouco de você, justamente para que vocês entendam a nossa história e entender o que a gente quer daqui pra frente. Então a gente vai trazer convidados, pessoas relevantes dentro do cenário do CrossFit, do treinamento. Vamos falar sobre treinamento, vamos falar sobre gestão e vamos tentar abordar toda uma questão para poder gerar conteúdo, trazer informação e ajudar vocês no dia a dia, no box, nas aulas e tudo mais. É isso, a gente vai estar sempre buscando trazer o melhor para vocês. A gente vai estar tendo esse encontro aí quinzenalmente, então normalmente tem alguns que trabalham semanalmente, mas como o Rocha só vem para Ribeirão de 15 em 15 dias, a gente vai estar trabalhando desse jeito, porque a gente optou por fazer presencial. Eu acho que vai ser mais eficiente, mais informativo, mais questões verdadeiras. O nosso intuito é ajudar o máximo de gestores e coaches do mundo do CrossFit, cross-training, estúdio, a gente poder trazer mais conhecimento para vocês, mas não se limita também, você é praticante, quer conhecer um pouquinho mais, quer aprender. Isso, é. Então, turma, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do Skillcast. Foi o que ele falou, vão ter várias evoluções. Primeiro podcast ele fica meio assim, né? É, normal, tá aprendendo ainda. Mas espero que vocês tenham gostado. Show. E vem com a gente. Valeu, galera. Tamo junto.